Oi pessoal, então aqui nós vamos começar a nossa aula prática, nossa primeira aula prática, e a primeira aula vai ser uma introdução ao Python. Eu vou assumir que você já sabe alguma coisa de programação, também que você já sabe talvez alguma coisinha de C. Se você souber alguma coisa de Python, melhor ainda, talvez pode até pular essa aula, tá? Mas vai ser uma aulinha bem introdutória só para explicar os fundamentos da programação, digamos assim, tá? Então, o Python, o melhor lugar para você procurar ajuda, informação sobre o Python, como instalar, etc., é o site oficial do Python, né? O python.org.br aqui, tá? Lá você encontra informações de como instalar no Windows, como instalar no Linux, como instalar no Mac. Encontra alguns tutoriais, está um pouco desatualizado, mas até tutorial às vezes é mais fácil você procurar no próprio Google do que nessa site, mas também tem material ali. O Python em inglês é mais completo ainda, tá? Mas fica a seu critério. Caso você queira, né, vasculhar, aprender alguma coisinha ali por conta, tem muita informação ali, tá? Também no próprio YouTube, várias plataformas aí você encontra diversas aulas com informação sobre o Python e como fazer para aprender a programar, etc. Mas se você já sabe programar, provavelmente só pelo Google e procurando um pouquinho você vai aprendendo como fazer as coisas, porque ele é muito fácil. Uma coisa importante quando você for fazer suas buscas é que a gente vai usar o Python 3, porque existem versões, por muitos anos se usou uma versão do Python chamada Python 2, só que essa versão ela é antiga e vai ser descontinuada, não vai mais ter suporte a partir desse ano já. E hoje a gente então vai usar a versão mais recente do Python, que é a versão 3. Eu digo isso porque quando você for procurar por tutoriais e ajuda sobre o Python, vai ser comum você encontrar páginas mais antigas que dão esse suporte para Python 2, tá? Então fica ligado nisso aí, pode ter algumas diferenças. Quanto ao uso, eu vou programar exclusivamente em Linux, eu não uso Windows, não pretendo usar o Windows e não sei nada de Windows. Faz mais de 20 anos que eu não uso Windows. Então, se não funciona no teu computador em Windows, não adianta nem mandar e-mail para mim, talvez para o monitor da disciplina, mais fácil é procurar no Google. Eu vou usar no Linux. Mas você não precisa se preocupar, caso não consiga instalar, não é obrigado a instalar. A instalação ajuda, porque você pode usar offline, as coisas rodam mais rápido, etc. Mas também pode ser um pouco chato de fazer para quem tem pouca experiência com instalação. Então eu recomendo esse site aqui, né, o Reply.it, que é um site onde você pode programar em Python. Aqui eu já estou na minha conta, né, você entra lá, cria um login, é de graça, para fazer as coisas bem básicas, né? Claro que ele vai tentar te vender coisas, mas você não precisa comprar nada. O básico, que é o que a gente vai fazer nessa disciplina, você faz aqui bem tranquilo, tá? Então você pode vir aqui, ó, e cria tem para várias linguagens, né? Eu escolhi essas 3, que são as que eu mais uso normalmente, mas você pode escolher outras linguagens aqui, tá? Então você pode escolher a linguagem que você quiser. Eu vou usar em Python, tá? E a gente vai criar aqui um novo exemplo, né? É basicamente isso que você vai fazer todas as vezes que quiser, tá? Então ele está conectando aqui, a internet está um pouquinho ruim. Ele depende da internet, né? Mas o bom é que você não precisa instalar nada, basta ter um browser aí. E você vai escrevendo aqui o seu programa. Você pode ter mais de um programa. Vai escrevendo aqui o seu programa, rodando. Aqui vai aparecer, tá? Então, recomendo esse site. Tem muitos outros, se você quiser procurar outro também usar. Eu, como falei, eu uso no Linux, né? E eu vou usar uma combinação, que é usar o terminal para rodar o programa. Eu vou salvar os meus programas em arquivos. Eu estou conectado aqui no terminal onde estão os meus programas. Você vai ver, eu dou um ls aqui, aparecem os meus programas. E aqui está o texto do meu programa, um editorzinho de texto normal, o Gini aqui, você pode usar o que você quiser, inclusive no Windows. Tem umas IDEs, que é a interface para programar e tal. Se você quiser, pode usar também. Eu acho que nesse nível de programação que a gente está usando aqui, essas IDEs só atrapalham, tá? Porque elas vão te colocar um monte de parâmetros que você não controla direito, aí as coisas não rodam.
Eu acho que para quem está começando, o melhor é mais simples. Quanto mais simples, melhor. Mas fica a critério de qualquer um. Desculpa, fica a critério seu aí. Um detalhe interessante, se você nunca usou Python, uma diferença entre Python e outras linguagens é que o C, por exemplo, ele compila o código, né? Então ele vai pegar o seu código, vai criar objeto, linkar, toda aquela história lá e tal, criar um executável. Python não tem isso. No Python você vai rodar o teu próprio texto. Então, isso aqui é um programa de Python, tá? Aqui tem mais comentário que código, né? A gente já vai falar sobre isso. É um programa, é um texto. Você vai rodar o texto e ele vai interpretar ao vivo e a cores o teu texto, digamos assim, e rodar. A gente vai usar muitas bibliotecas, especialmente duas. O matplotlib.org, tá? Aqui não está me permitindo copiar porque eu estou no modo de apresentação do PDF aqui, mas você pode copiar lá. E o NumPy. As duas eu vou dar bastante exemplos durante o curso, não precisa se preocupar, tá? Eu só quero te mostrar o site do matplotlib.org, porque ele é muito didático. Você pode perceber aqui, essa é a página principal e ela é atualizada, o que é uma coisa boa, né? Ele é gratuito, tá? Você instala, não paga nada. E você vai perceber que ele tem muitos exemplos. Você pode vir aqui e pegar um exemplo. Eu quero fazer um gráfico como esse daqui. Olha que gráfico legal. Então ele dá o gráfico aqui para você e ele dá o código em Python para você copiar e colar. Isso eu acho que é muito bom, porque você aprende fazendo, né? Eu quero fazer um gráfico como esse daqui, de contornos, etc. Então ele te explica como é que são os dados e tal, te dá o código, enfim. Também se você quiser procurar, né, alguma informação aqui, né, tutoriais, documentação, ele tem um tutorial no passo a passo, para quem prefere, né, aprender de maneira mais organizada, não por exemplos, documentação, é uma biblioteca extraordinária e pela capacidade de coisa que ela faz e pela documentação, tá? O NumPy também, você pode achar muita coisa pela internet. Ao longo do curso eu vou, como eu disse, usar muito e a gente vai aprendendo. Aqui é mais fazer uma primeira apresentação, né, para quem nunca viu o Python. Então eu fiz assim, eu preparei alguns programas muito elementares em Python e eu vou, e acabou a apresentação, eu vou passar por eles comentando alguma coisinha, só para sua, digamos assim, a introdução ao Python. Realmente é bem básico, o objetivo dessa aula é ter um conhecimento inicial sem sustos do Python, tá? Para quem estiver programando no Linux, como eu aqui, é interessante você tornar o seu programa executável, né, com o comando chmod, e usar daí dentro do seu programa aqui Python 3, para dizer que você está usando Python 3. Também é bom copiar esse código aqui, o TF8, que é para poder usar acentos e outras coisas no terminal. Tudo no Python que começa com o jogo da velha é comentário, então isso aqui é tudo comentário, né? Isso aqui o interpretador até lê, não é comentário só, né? Mas isso aqui tudo é comentário, é descartável, tá? O código de Python está aqui, ele é um código, como você pode ver, bastante simples, sem muita coisa. Uma das coisas interessantes no Python é que as variáveis, elas têm tipo definido dinamicamente. Por exemplo, o x aqui é um inteiro, 23, mas depois eu faço o x ser um texto, tá? Então ele é um texto. Então o x pode ser inteiro, pode ser texto. Olha, vamos rodar o programa. porg00.py. Caso você não tivesse feito o seu código ser um executável, você teria que chamar o Python para rodar. No terminal a gente pode usar a setinha para cima, pode usar a setinha para o lado para editar, tá bom? Para apagar. Então, o x, veja que ele é número e ele é texto também. E ele pode ser várias outras coisas, tá? Isso é legal no Python, torna a programação em Python muito mais rápida. Também pode dar origem a alguns bugs. Depois, quando a gente estiver desenvolvendo o código, eu vou chamar a atenção. Vou abrir o outro programa aqui. Aqui vai ser bem rápido mesmo, tá? A ideia é que você depois pegue esses programas e mexa. Você rode todos esses programas editando ele, mexe em cima mesmo, tá? E vai fazendo o seu programinha.
Então, por exemplo, as estruturas, se você programava em C, você está acostumado com código em C, né? Que era assim, né? A estrutura, né? Se x é maior do que 3, então abre chaves e aí faz lá o seu comando lá e depois fecha, né? O Python não tem chaves, tá? O Python, ele trabalha apenas com indentação. Então, if A maior que B, ou seja, eu quero testar se o A é maior que o B, 2 pontos. Aí eu vou fazer o código. Esse código precisa estar indentado. Aqui eu dei 2 espaços, você pode usar 1, 3, 5, quantos espaços você quiser. Você pode usar tab, mas você tem que usar sempre o mesmo tipo de indentação. Eu uso 2 espaços, porque eu acho que o código fica legível assim. Se você prefere com 4, use 4. Se você prefere com tab, use tab. Mas use sempre a mesma indentação. Se você misturar a indentação, por exemplo, eu der um novo comando aqui, print, ele vai dar erro. Porque ele vai dizer que tem uma indentação não reconhecida. Ele tem que estar na mesma. Eu só posso sair da indentação, né? Quando eu só posso crescer o nível na indentação quando eu estou dentro de um if, quando eu estou dentro de um for, quando eu estou dentro de uma estrutura dessas aí, tá? O Python tem uma estrutura a mais do C, que é o elif, que é o else misturado com if. No C você teria que fazer else if x maior que b. No Python, não tem porquê isso, você junta elif. O elif é um else com if, tá? Então a gente tem um elif aqui. Então a gente está rodando uns testes aqui, ó. prog01, esse programa aqui. Esse prog01, A é 23 e B é 45. A é maior que B? Não. A é igual a B? Não. A é menor que B. Tá aqui. Mexe as condições e brinca um pouquinho aqui. Depois o Python tem o comando while, assim como o C também. E o while tem a mesma estrutura do if. While, aí você faz o teste, 2 pontos. Indentação, tudo que tiver indentado vai estar dentro do while. Não importa, inclusive, se eu dei espaços aqui, ó. Isso daqui está dentro do while. Se eu fizer um negócio fora, aqui eu já estou fora da indentação, tá? Então, já fiquei fora da indentação. Então, a indentação, já fiquei fora do while também. A indentação é crucial. Pega esse código, brinca um pouquinho com as estruturas de controle aqui em indentação. Uma coisa muito legal do Python são as listas. Vetores. Por exemplo, aqui eu criei uma lista chamada C, que tem números inteiros. Eu posso imprimir a lista inteira, só um dígito da lista, do começo até a posição 3, da posição 1 até a posição 3. É os 2. Deixa eu comentar isso aqui, que eu não preciso. Depois a gente roda. Veja, ó, eu criei a lista e imprimi. Na primeira linha, a lista inteira. Na segunda, só uma casa. Depois, do início até a terceira. E da 1 até a 3, tá? Então, são listas. E as listas são dinâmicas. Eu posso colocar um elemento no final da lista com o comando append. Por exemplo, eu estou colocando o 10. Ó. No começo a minha lista não tinha 10. Depois ela tem o 10. Isso eu vou colocando dinamicamente. Muito fácil. Não preciso, né, alocar memória, nada. Ele faz isso para mim. E as listas, elas têm funções que trabalham sobre elas. Por exemplo, uma função que a gente vai usar bastante é o len, comprimento da lista. Então, eu aplicando o len... esqueci de salvar aqui, estava vermelhinho, viu? Aplicando o len, eu sei que a minha lista tem 6 elementos. Isso é bem útil. Você encontra todos os comandos de listas nesse endereço aqui, tá? Nesse comando aqui, tá? Tá aqui tem o Python, tem o inglês, nem sei se tem... tem em português, ó. Que mamata, tem até tutorial em português aqui, ó. Estrutura de dados, então bota aqui endereço, a versão do Python, né, porque tem várias versões, como eu te falei, né, e vários comandos para listas, para contar, para reverter, para copiar, para remover, para inserir em outras posições. Você faz o que você quiser com as listas, tá? É muito legal as listas em Python, numericamente ajuda muito, 1000 vezes mais fácil que os arrays em C.
Uma coisa interessante, você quer fazer laços nas listas. Então eu criei a lista e eu digo para x na lista C, imprima o x. Então ele pega cada elemento da lista e coloca na variável x. E assim eu imprimo todos os elementos da lista. Ó. Viu? Imprimi todos os elementos com o print. X, ele vai pegando os elementos, né? Para cada x na lista ele imprime. É muito fácil entender os comandos em Python, né? Aqui, olha, vamos imprimir, ó. Se eu quero os índices, porque aqui eu peguei o x na lista, então eu peguei os números, 0, 1... Se eu quiser os índices, tem um comando range. Range, ele vai pegar e vai criar para mim os índices 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, para ir dentro desses índices, 0, 1, 2, 3, 4, 5, imprima o i. Tá? Então, também aqui fica a lição, brinca um pouquinho com esses caras aqui, o laço for, como é que eu trabalho o for no Python. Depois, funções em Python também é bem mais fácil do que trabalhar com C, funções em C. Então, olha só, vamos, deixa eu comentar aqui, descomentar aqui. Primeiro eu crio uma função F1, eu crio com o comando def. Def F1 é uma função que recebe duas grandezas, x e y. Eu vou imprimir o x e o y. É isso que a minha função faz. Recebe x e y e imprime os dois. Eu vou rodar minha função com 3 comandos diferentes para você ver o que acontece aqui. Opa, travei o terminal aqui. Agora deu. prog04. Ó, rodei ela com 3 comandos diferentes e olha o que apareceu aqui do lado. Ó, o primeiro comando eu passei o número 1 e o número 2, ele imprimiu 1 e 2. Depois eu passei um texto e o número 3, ele imprimiu texto e 3. Depois eu passei uma lista e um texto, ele imprimiu a lista e o texto. A vantagem da tipagem dinâmica no Python. X e Y podem ser qualquer coisa. X, no momento, é um número, depois um texto, depois uma lista. Y é número e texto. Pode ser qualquer coisa. A tipagem dinâmica me dá muito poder e simplicidade. É a mesma função, mas podendo receber variáveis de vários tipos. Eu posso fazer contas, só que aí começa a ter os problemas numéricos, né, da tipagem dinâmica. Então a função 2, ela não apenas imprime, ela faz contas. Imprimir, eu posso imprimir texto, posso imprimir lista, posso imprimir número. A função print imprime cada uma do seu jeito. Agora, multiplicar, não dá para multiplicar texto, né? A menos que eu defina o que significa isso, né? Então, olha só, quando eu tento... Desculpa, até mais do que isso. Ó. Deixa eu só dar um espaço aqui para ficar mais claro. Ela multiplica, mas depois ela retorna. Tá vendo o return? Então ela recebeu x e y, ela multiplica eles de várias formas e retorna. Tá vendo que está separado por vírgula? É porque o Python pode retornar mais de uma coisa. Não precisa retornar só um número, como no C. Eu posso retornar muitas coisas, né? Então eu posso retornar 3, 4, 5, o que eu quiser. No caso, estou retornando 3 números, então eu preciso pegar 3 números, A, B e C. Ou 3 coisas, né? Porque não precisa ser número, posso retornar texto, posso retornar vetor, posso retornar o que eu quiser. Então, olha só, vou rodar o F2, eu comentei as outras, vou rodar o F2. 2, 1 e 4. 2, 1 e 4 é o quê? 1 vezes 2, 1 vezes 1, 2 vezes 2, que é o que eu passei aqui. E ele retornou como números e eu imprimi esses números. Agora, como eu disse, faz sentido multiplicar número. Agora, multiplicar texto não faz sentido, né? Então, se eu rodar, ele dá um erro. E aqui você tem uma outra vantagem do Python sobre o C. Que o erro no Python é compreensível, ao contrário do que o compilador do C normalmente faz com a gente, que deixa a gente meio maluco, a menos quando você já tem bastante experiência com C. Mas ele é compreensível, olha só. Eu rodei o programa, só que deu um erro, porque não dá para multiplicar texto por número. Olha como é que ele passou a informação para mim. No programa prog04, porque eu podia ter mais de um programa, então ele me diz qual é, na linha 30, aqui, na linha 30, que chama o módulo F2, ou seja,
lá dentro do módulo no módulo F2, da função F2, na linha 28 dele, aqui, esse return disse que não consegue multiplicar um tipo não inteiro do tipo string, ou seja, texto. Muito fácil, né? Eu chamei aqui, veio parar aqui, e aqui deu um erro porque não consegue fazer isso. Então tem o tipo de erro e tem todo o caminho para você achar aonde aconteceu o erro. Mas não só o lugar final, todos os passos. Quem chamou, aonde chamou, como chamou, com que chamou, tudo. Para você interpretar, tá? E poder corrigir os erros do seu programa. Aqui, depois, isso é muito legal no Python. Como o parâmetro ele tem tipagem dinâmica, você pode chamar o programa com o que você quiser, inclusive uma função. Você pode passar para a função uma outra função, função de função. No C também dá, mas você tem que usar ponteiros, voids, né? Quem já fez sabe como é que faz isso. E no Python é uma gambiarra, parece. Eu acho que parece uma gambiarra em C. No Python parece natural. A tipagem é dinâmica. Se eu quero passar um número, eu passo um número. Uma lista é uma lista. Se eu quero passar função, eu passo uma função, porque uma função é um tipo no Python também. Então, olha só. A função de função recebe a função F1 para trabalhar com os números 0 e 2. Então, a função está aqui. Ela vai imprimir os números, né, 0 e 2. Só que eu estava pedindo para ele imprimir o resultado da função. Só que a função não retorna nada, então ele retorna nada. None, nada. A função não retorna, não tem return. Não retornou nada, então ele imprimiu nada, ela não retornou nada. É um tipo em Python também. A função F2, ele chama para a função trabalhar com F2 e retornar esses caras. Então ele retorna uma lista. Porque ele pegou, operou e retornou 3 números. Mas como no meu print eu peguei e mandei imprimir tudo de uma vez só, ele não separou os números como A, B e C como ele fez aqui. Ele imprimiu tudo como uma coisa só, ou seja, numa lista. A gente vai usar bastante isso aqui de função durante o nosso curso. E aí nas aulas que a gente for usar eu vou explicar melhor, tá? Isso aqui é muito útil em computação científica, função de função. Tipagem dinâmica em geral é divertido, mas dá muito bug em computação científica. Depois a gente vai ver isso aí mais pra frente. Mas quebra uns galhos às vezes. Agora, função de função no Python, isso daqui é legal, é top para fazer programação científica. Por fim, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito importante no Python, que é a biblioteca matemática, que é a mesma biblioteca do C. Se você já conhece a biblioteca do C, no Python é a mesma coisa. Então eu importo a biblioteca no Python, importa com import, o nome da biblioteca, e depois eu posso chamar, por exemplo, a biblioteca matemática, ela tem o número π, tem o número e, ela tem funções para calcular coisas, né? Exponencial, logaritmo, logaritmo na base 10, porque isso aqui é o ln, né? Potência, raiz quadrada, tem muito aluno que para calcular a raiz quadrada usa potência elevada a 0,5, não precisa, tá? Tem a função raiz quadrada, gente. Função seno, módulo, tem gente também que usa o if, né? Não precisa, tem f absoluto, como já tinha no C, aliás, tá? Então isso não, quem usa errado não é porque não tem não é porque está aprendendo Python, é porque não aprendeu C, porque no C isso aqui já existe, tá? Tem todas as funções da biblioteca matemática nesse endereço aqui para você, que eu vou deixar ali. E aqui, certo, também tem em português, ó. Então tem várias funções explicando como é que funciona. Está em português uma ova, né? Porque ele não traduziu aqui. Tá bom. Não tem problema. Você já tem que saber inglês, né? Então você pode rodar aqui o programa com as bibliotecas, ok? Ó, aqui ele só fez umas continhas pra gente aqui, para você entender como é que ele funciona, tá? Ô, dificuldade hoje. Pronto. Tá bom? Então era isso que eu tinha para mostrar. Eu vou deixar esses 5 programas juntos do slide dessa aula e uma aula para você brincar. Faça essas coisas, pegue esses códigos, rode, tente fazer alguma continha, alguma bobiça, mexe com isso aqui, tá? É para você brincar, não é para se estressar com nada, é só para rodar,
é para você conseguir rodar esses programas e mexer neles. Esse é o objetivo dessa aula. Fica como atividade que você mexa em cada um desses programas, que entenda essa lógica, que estude um pouquinho de Python, a introdução ao Python. Se você já manja de Python, já entende tudo isso aqui que eu falei para você, então esquece, pula, vai para a próxima aula. Aliás, você nem devia estar me assistindo agora, já devia ter ido embora. Mas se você não sabe, tudo bem, brinca aí com isso aí, tá? Sua tarefa agora é conseguir rodar esses programas e brincar um pouquinho com eles. Entrar nas páginas e estudar, tá bom? Até mais.